Olá pessoal, sejam muito bem-vindos agora à nossa 10ª aula do nosso curso do Zero aos Pips. E nessa aula vamos falar nada mais nada menos do que a parte, vamos dizer, uma das, não a mais importante, não existe mais importante, são pilares fundamentais. Mas um dos mais importantes do trading, que é o risco. Exatamente, então nessa nossa 10ª aula vamos falar do risco de uma forma muito peculiar. Portanto, pessoal, fiquem sempre muito, mas muito atentos, tomem as vossas notas, porque é muito importante. Vou ser incisivo, curto e objetivo. O lucro advém do risco. Exatamente. O lucro advém do risco. Isso por quê? Porque antes de nós começarmos a fazer qualquer parâmetro, qualquer coisa nas nossas operações, nas nossas trades, etc., vamos ter que calcular o risco. Qual é o risco que tu estás a colocar nessa operação? Porque consoante o risco, se for leve, moderado, alto, tu vais de certa forma saber quanto é que tu virás a ganhar. Por quê? Porque o lucro advém do risco. E vamos falar agora também claramente mais a fundo do risco-recompensa. Tem muito a ver com isso tudo aqui que eu estou aqui a dizer. É uma relação que está totalmente ligada com todas as áreas do trading. E não só do trading, mas também da nossa própria vida, pessoal. Então, sem mais delongas, bora lá começar para a aula de hoje. Pessoal, primeiramente, vou começar com um exemplo, uma história. Imaginem vocês, de repente começam a operar e têm uma boa técnica e tudo mais. Vamos supor que tem uma técnica com uma taxa de acerto de 80%. E vocês começam a operar e tudo mais. E essa vossa técnica, em 10 vocês acertam 8, né? Porque a taxa de acerto é de 80%. Só que tu não vais acertar 8 seguidas, vais acertar interpoladamente. 1, 2, perdes outra, depois acertas 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Nós nunca sabemos qual é a trade que vamos ganhar ou que vamos perder, senão nós seríamos todos bitrilionários. E eu me pergunto, portanto, se tu não sabes qual é a trade que tu vais perder, como é que tu não fazes uma gestão do risco em que tu vais colocar em cada uma delas? Porque tu não sabes se vais perder nessa, ou se vais perder na próxima, ou na que vem a seguir, assim sucessivamente. Então imagine alguém que tem uma banca, coloca 100 euros nesta mesma banca e arrisca na primeira trade logo 50 euros. Esta pessoa arriscou quanto em termos de percentagens? Estamos a falar que essa pessoa em termos percentuais arriscou 50% da sua própria banca. 50%, vamos supor que a operação, não que estejas a operar de forma errada, mas simplesmente porque no mercado existem perdas, a tua operação deu errado. Perdeste quanto? 50%. Vamos supor que a segunda também dê errado, porque é muito possível que isso aconteça. É raro, mas pronto, vamos falar que é possível. Raro porque depende muito, tens uma taxa de acerto alta, mas isso é uma conversa para depois. Perdeste tudo, certo? Porque arriscaste 50% na primeira, 50% na segunda. Perdeste 100% da tua própria conta, ou da tua banca, né, o que for, nas duas primeiras trades. Sendo que na terceira podias ter ganho, na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª. Ou seja, tu não sabes quais são as duas trades que vais perder em 10. Tu não sabes. Sendo que muitas das vezes podes só perder uma. Ou podes perder 3, não sei, pronto. Mas num cômputo geral, em média, vais ganhar a maioria delas. Então eu me pergunto, por que tu arriscaste 50% por operação? E atenção pessoal, eu estou aqui a dizer 50%, você pode dizer, 50%, eu vou colocar 50% do meu capital numa operação. Sim, a quem coloca. Por quê? Porque as pessoas quando colocam valores pequenos, por exemplo, 100 euros numa banca e arriscam 50 euros, pensam que pronto, eu vou arriscar 50 euros, mas e se eu ganhar? Vou ganhar 200, 300 e vão continuar a fazer isso, só que isso não é sustentável ao longo do tempo. No longo prazo, isso não é sustentável, pessoal. Por quê? Porque 50% de 100 é 50, mas 50% de 300 é 150. Ou seja, vais continuar a aumentar o lote, muitas das vezes desproporcionalmente. Às vezes arriscas 50%, depois 60%, assim sucessivamente, só porque queres ganhar mais. Por isso é que eu também tenho uma frase muito bem patente em mim, que é 1000 vezes eu ter um stop loss estando certo do que um take profit estando errado. Por quê? Porque esse take profit estando errado vai alimentar as esperanças de que eu estou a fazer a coisa certa. E mais tempo, menos tempo, a verdade vem sempre ao cimo, né? Como azeite. E eu, honestamente, gostaria de vos dizer, se vocês estão a vir com este pensamento para aqui, tirem já esse pensamento da vossa cabeça. Porque isso não vai acontecer. Isso é utopia. Uma pessoa arriscar tanto numa operação. Por isso é que o normal é nós arriscarmos entre 1 a 2%, no máximo 3% numa operação. Vamos falar 4%. Pronto. Ou seja, vocês estão a ver a comparação entre 50% a 1, 2, 3, 4% por operação. Dependendo mesmo também claramente das regras que vocês vão estipular para vocês mesmos.
Eu já errei, eu já coloquei 100% numa operação. Então, já coloquei no início. Não sabia, não tinha informação. Pensava que aquilo seriam lucros rápidos. Basicamente eu estava a jogar, como se fosse casino, apostar. Agora vai subir, agora vai descer. Não é assim que funcionam as coisas, pessoal. Existe um planejamento por trás de tudo. Vocês têm um plano, vocês vão seguir aquele vosso plano estritamente. Por quê? Porque de acordo a um backtest, né? Um teste do passado, vocês vão perceber qual é a vossa taxa de acerto, a vossa taxa de rentabilidade, vocês vão perceber o risco-recompensa que vocês têm em média por operação. Já falamos do que é o risco-recompensa. Então vocês já vão ter dados para trabalhar. Sem dados, vocês não tem como fazer um plano. É tipo um plano de negócios, têm que fazer um estudo do mercado. E esse estudo do mercado é o backtest. Portanto, quando vocês fazem esse backtest, vocês têm dados para poder trabalhar. E assim fazem um plano muito bem estruturado. Já não vão arriscar 50, 40, 30, 20, 10% por operação. Se for o vosso plano, ok. Mas não é, acho que não é o meu melhor. Acho que não é o plano de nenhum trader bem sucedido no mercado e muito menos o meu, que eu quero ser claramente muito bem sucedido. Então eu me pergunto, qual é a taxa de risco que vocês gostariam de colocar nas vossas operações? Depende de quê? De muitos fatores, nomeadamente a taxa de acerto que vocês têm nas vossas operações. Portanto, vamos começar aqui a escrever. Risco. O que é que o risco contém? No risco contém a taxa de acerto, no risco contém a taxa de rentabilidade, no risco contém a relação relação risco-recompensa. E honestamente, isto aqui são uma das coisas mais importantes, sem contar contando com o capital, não sem contar, contando com o capital. Porque eu até quis fazer uma aula para o capital, mas acho que eu vou colocar isto já aqui bem explícito e vamos falar sobre estes pontos assim por alto. Eu não vou entrar assim em cada ponto, porque no fundo um leva ao outro. Portanto, são coisas que vocês podem apanhar assim por alto e claramente fazem os apontamentos da vossa maneira, como nós já aqui trabalhamos, né? Bem, quando falamos da taxa de acerto, é aquilo que eu vos expliquei. Taxa de acerto 80%, em 10 acerto 8%. Taxa de rentabilidade é a taxa de acerto, né? Claramente, faço as minhas trades, o número de trades que eu vou fazer durante o ano, faço muita coisa. Vamos supor que no ano eu tenho uma taxa de rentabilidade de 40%, de 30%. Muito bom. Grandes empresas neste mundo têm uma taxa de rentabilidade, né? Uma taxa de rentabilidade líquida no final do ano, se tirando todos os custos, impostos, etc., de 30%. Muito bom. Por quê? Porque está sempre a crescer ano a ano, está sempre a crescer. Alguns têm 50%, outras no início, na startup e tudo mais, no início é mais agressivo, 100%, 200%, 300%. Existe de tudo. Mas se estivéssemos a falar de uma de 30%, 40%, já é muito bom. Em relação ao risco-recompensa, tem muito a ver com o risco e a recompensa que eu vou colocar na minha operação. Ou seja, vou arriscar 1% para ganhar quanto? Ou seja, essa é a relação entre o risco e a recompensa. Porque ao longo do tempo, por exemplo, se eu perdi a primeira, perdi a segunda, né? Vamos supor agora que em vez de 50% arrisco 1%. E tem uma relação, vamos aqui colocar um cenário. Relação risco-recompensa, né? RR de 1 para 3, ou seja, arrisco 1% para ganhar 3%. Risco, aqui está a nossa recompensa. Portanto, arrisquei 1% para ganhar 3%. Vamos supor que eu faça uma trade, perdi. Outra trade, perdi. Outra trade, ganhei. Certo? Se fosse no caso de 50%, aqui seria 50%, 50% e depois 50%, depois 50% e depois com isso tudo, perdi a conta. Vamos aqui colocar o risco 1, que eu esqueci de colocar. O risco 1, 50%. E o risco 2, estamos a falar de 1%. Por exemplo, fez uma diferença. Uma diferença de praticamente 50%, de 50%. Já que nessas duas, eu vou colocar quanto? Vou colocar 1%, perdi.
Aqui também perdi 1%. Pessoal, mas ainda tenho 98% para poder arriscar. Aqui eu arrisquei 50-50, perdi tudo, mas aqui arrisquei 1%, aqui 1%, ainda tenho quanto? Tenho 98% ainda para poder fazer as minhas operações. Nessa terceira aqui, vou ganhar quanto? Vou ganhar 3%, porque o risco recompensa é de 1 para 3, ou seja, eu arrisco 1 para ganhar 3%. Aqui também seria muito bom, porque ia ganhar 150%. Sim, ia ganhar 150%. Se eu ganhasse eventualmente na primeira ou na segunda, ainda tinha mais uma, né? Ok, mas perdi logo. Por quê? Porque o meu risco foi muito grande, a minha conta não aguentou. Mas se eu estou a arriscar 1%, eu tenho 98% ainda para poder arriscar. Eu aqui vou ganhar 3%, porque arrisquei uma. Tenho outra aqui para poder arriscar, ganho 3%. E com esses 3% eu vou cobrir este prejuízo todo aqui e ainda fico positivo de 1%. Tá bem, pessoal? Então essa é a magia do risco em relação à recompensa. O risco em si, isso é que eu digo, o lucro advém do risco. É com base nisso. Agora pensem o seguinte, estamos aqui com um capital, né? Ainda neste exemplo, estamos com um capital 100 euros. Ok. Vamos supor na primeira, né? Perdi 50%, pronto, vezes 2. Ok, perdi 100%, perdi 100%. Mas e na segunda, no outro caso, na outra hipótese, essa é a hipótese 1. E na hipótese 2? Na hipótese 2 eu coloquei 1% de risco e fiz 3 operações, consegui chegar a fazer 3 vezes. E aqui perdi os 100, mas aqui, quanto é que eu fiz? Ou seja, consegui fazer 1%, mais 1%. Só que aqui estamos a falar de mais 1% de um capital de 100 euros. Agora entramos para o capital. Começamos a falar aqui de 100 euros, 1% de 100 euros é igual a 1 euro. Honestamente, pessoal, é muito provável que uma pessoa faça 1% numa semana. Eu busco fazer 2,5% numa semana. É muito possível um trader fazer 1% numa semana. É o básico. Honestamente é o básico. Ok, 1% numa semana. Mas 1% de quanto? 100 euros. 1 euro. 1 euro por semana. Quem vive com 1 euro por semana, pessoal? Vamos ser sinceros. Ninguém. Se estiveres feliz, fiz 1 euro, ok. Se levas como brincadeira, nessa brincadeira, no telefone, não sei o quê, que nem sequer só para no telefone, mas pronto, vais pensar isso. Mas se nós estivermos a falar de um capital, ao invés de ser 100 euros, vamos falar vamos 10 mil euros. Nem vou falar 1000, 10 mil euros. A conversa já muda. Até acho que as pessoas é porque brincam muito. Porque tu se colocas 10 mil euros numa banca, e não vamos nos mentir, 10 mil euros é um capital alto para qualquer pessoa. Até pessoas que têm muito dinheiro, porque eles sabem o valor, o poder de compra de 10 mil euros, né? Face ao salário mínimo que muitas pessoas ganham. Se tiverem 10 mil euros para arriscar ou para investir nesse caso, vocês vão arriscar 50% desse valor numa operação? Vão arriscar 5 mil euros numa operação? Não vão, pessoal. Não vão. Se tiverem 10 mil, não vão. Se tiverem muito mais, bem provável. Mas 10 mil não vão. Mas, claramente, 1% vocês ainda arriscam, né? Que é 100 euros. 1%, exatamente esse valor, 1% de 100 mil, estamos a falar aqui de 100 euros. Ok? E nesta operação aqui, ficamos positivos de 1%. Então estamos a falar de mais 1%, que é equivalente a 100 euros. Portanto, 100 euros por semana, 100 euros por semana, é diferente, estamos a falar de 400 euros por mês. E a mesma coisa se for 100 mil. 100 mil. Estamos a falar de quanto? Estamos a falar de basicamente 1000 euros por semana, pessoal. 4.000 euros por mês. Igual a 4.000 euros mês. Já viram como é que o capital, com um bom capital, um bom risco-recompensa, uma alta taxa de rentabilidade, uma alta taxa de acerto, nós conseguimos ter claramente um bom plano? Porque isso aqui basicamente já é o início de um plano. Eu sei que com essa estratégia consigo ter essa taxa de acerto, essa taxa de rentabilidade.
dá-me esse risco-recompensa. Então, com este capital, eu vou ter X por mês. É uma questão de eu seguir o meu plano. Ou seja, é uma questão da minha estratégia, dar-me dados suficientes ou dados sustentáveis que me permitam ter bons resultados. E depois, uma questão de emocionalmente, vamos falar depois, eu ser capaz de seguir a minha estratégia, pessoal. Porque saber que se ela funciona ou não é uma questão que tem que ser vista no backtest. A partir do momento que estás no jogo, não penses mais, se vai dar certo, se não vai dar certo. Não, isso tens que ver antes de entrar. A partir do momento que tu entraste, estás no jogo e acabou, ponto final. Sei que, não, isso aqui vamos deixar para uma outra questão, melhor, para uma outra fase do nosso curso, que é a parte emocional, tem muito a ver com isso. Mas basicamente, quanto ao risco, é isso, pessoal, 1% por semana. O que muda muito é o capital. Então, agora como é que eu vou ter um capital tão grande? Como é que eu vou ter 100 mil euros? Como é que eu vou ter 10 mil euros assim no meu bolso? Pessoal, vamos falar sobre as prop firms. Em português, mesas proprietárias. Pessoal, o que são prop firms? Uma prop firm é o banco de um trader. Basicamente é isso. O que é que um banco faz? Um banco vende dinheiro. A prop firm também. E claramente que o banco cobra juros. A prop firm também. Claramente que tu, para poderes pedir um crédito, né, para poderes receber dinheiro do banco, tens que ser elegível a isso. Tens que dar documentação, provas que vais conseguir pagar, provas de que és capaz, né, de solver esta dívida. A prop firm a mesma coisa. De que forma? Agora vamos falar só da prop firm. Vocês já entenderam a relação, né? Então, uma prop firm basicamente é uma empresa que disponibiliza capital para os traders operarem. São um monte de investidores, né, que eles dizem, ok, nós temos aqui esse capital, nós temos aqui essa capacidade de vos entregar esse capital. Claramente eles têm as tecnologias deles, né, para também se protegerem do risco, etc. Um sistema todo muito bem montado. Mas em suma, o que é que esse sistema nos diz? Esse sistema nos diz que, ok, nós temos aqui o dinheiro, vocês têm aí o vosso conhecimento, então vamos fazer aqui uma junção. Eu quero a vossa rentabilidade e vocês querem a vossa rentabilidade com o capital que nós temos. Então vamos fazer essa troca. Vocês vão ter que me provar que são capazes de fazer operações através de desafios esses que é uma fase de desafio e uma fase de verificação. Eu até aqui vou-vos mostrar um certificado que eu tenho aqui, que é o certificado da FTMO, da fase de desafio, que é o que eu recebi quando... Tem mais de dois inclusive, porque eu já passei várias contas na FTMO, então posso aqui vos mostrar agora como é que é o certificado deles. Esse certificado aqui, que é FTMO Challenge, que é a fase de desafio. A fase de desafio, basicamente aqui, foi de 5 de maio deste ano, 2025. Mas isso é para dizer o quê? Que a partir do momento que tu passas o challenge da FTMO, tu vais receber a possibilidade de ir para a outra fase, que é a fase de verificação. Mas antes de falar da fase de verificação, vou falar primeiramente da fase de desafio. A fase de desafio funciona de que forma? E atenção, existem várias formas dos traders, ou melhor, dos investidores, né, da empresa que dá esse dinheiro aos traders, saber se vocês são elegíveis para receber esse dinheiro ou não. Muitos têm só uma fase, alguns nem têm fase, depende muito. Mas eu falo da FTMO porque é a mais antiga, mais consolidada no mercado, a que tem mais noções, a que tem mais insights, mais reviews, etc. Primeira fase, FTMO, vocês conseguem encontrar isso, mas basicamente a primeira fase é, tu estás aqui, né? O Manuel, pronto, o Manuel está aqui, e ele na primeira fase não pode perder 10%, e tem de fazer 10%. Portanto, o Manuel vai ficar andando, oscilando aqui, até chegar ou aqui, que ele conseguiu, ou perder a conta. Exatamente. Se tu não consegues fazer 10% da conta, vais perder a conta. Ou seja, eles vão te dar uma conta, por exemplo, de 10 mil. Vamos falar de uma conta de 10 mil euros, um capital de 10 mil euros. Que tu, para teres acesso a esta conta, a este capital, né, ao desafio em si, vais ter que pagar, nesse momento está num desconto. Mas vamos falar, nesse momento, 89 euros ou, que é o normal, 155 euros.
Ou seja, pagas uma destas taxas, dependendo, né, da época que vais pagar, e vais ter, nesse caso, acesso à primeira e segunda fase. Acesso à conta. Ok. E tens que fazer isso aqui, ou 10% na primeira fase, para conseguires passar para a segunda, ou perder simplesmente 10% e não tens mais direito a receber a tua conta e perdes também o teu dinheiro que tu pagaste para poderes ter acesso a esse desafio. E num único dia, tu não podes perder 5%. Exatamente. Num único dia, não perder 5%. E tens que fazer 10% e não podes perder 10% no total. Basicamente tu não podes operar em notícias econômicas. Lembram-se quando eu disse da análise fundamental? Na análise fundamental diz que tu vais fazer operações com base em notícias econômicas. E algumas notícias econômicas, como o NFP que eu falei aqui, elas são restritas. Por quê? Porque eu disse que tem muita oscilação. Então, essas empresas não gostam que vocês operem com oscilações, porque isso vai colocar muito risco para as vossas operações. E provavelmente, se vocês têm muito risco, eles também têm muito risco, porque eles tomam risco com vocês. Portanto, é que nas contas normais, chamam-se contas normais, a alavancagem basicamente é o dinheiro que é a margem que vocês podem operar. Mas imaginem que vocês têm 100. E os vossos 100 euros só vos permite usar até X lote. Perceberam? Porque tu, quando abres uma operação, quando fazes a abertura de uma operação, a tua conta em si vai buscar uma margem para poder abrir. Vamos supor, eu tenho uma conta na XM, tenho uma alavancagem de 1 para 1000. Muito alta, atenção, muito alta. Ou seja, eu para abrir um lote de 0.10 só preciso de ter 17 ou 20 euros mais ou menos para poder abrir esse lote. Porém, uma trade normal no Gold, no SHA-USD, se eu perder com um lote de 0.10, perco para aí 100 euros. Ou seja, quanto maior a alavancagem, também maior pode ser a tua perda. Mas se eu ganhasse, também ia ganhar muito, ou seja, também maior o teu ganho. Portanto, a alavancagem eu não olho muito, não me preocupo muito, porque eu sigo a risca aquilo que é o meu plano de trade. Arriscar 1%, arriscar 2%. Então eu nunca vou chegar no limite da alavancagem, ou seja, de abrir um lote excessivo, de abrir um lote maior do que eu devia. Portanto, não se preocupem muito com isso da alavancagem, se vocês claramente operarem muito bem. Porque se vocês estiverem a fazer uma operação de 1%, vocês estão nessa operação e acabou. Perder, ok? Reestruturem e façam mais 1% e vão sempre conseguir fazer com o mínimo da alavancagem que a FTMO disponibiliza. Portanto, nesta conta normal, né, a alavancagem é de 1 para 100. Tenho que explicar, né? Mas no fundo vocês não vão precisar, mas tenho que explicar. 1 para 100. Ok? Porém, vocês não podem operar em notícias. Se vocês não podem operar em notícias, quer dizer que 2 minutos, imagina, o NFP é às 13h30, né, como eu vos disse. Eu até expliquei aqui, 2 minutos antes da notícia vocês não podem operar, não podem fazer nada, não podem colocar stop loss, break-even point, não podem colocar take profit, não podem fazer nada, nem abrir trade, nem fechar nada. Nenhuma coisa deve ser modificada dentro deste intervalo de 2 minutos antes da notícia e 2 minutos depois. Por exemplo, notícia às 13h30, né, como eu expliquei. Às 12h58 vocês não podem fazer nada, até às 13h02. Depois daí estão livres para influenciar e para mexerem nas vossas operações. Portanto, basicamente é isso. Já a outra conta, que é a conta swing, a alavancagem baixa, já não é de 1 para 100, mas é de 1 para 50. Ok, pronto. Então, fazendo isso, chegando aos 10%, passaram a primeira fase. Eu até vou deixar aqui, vou escrever aqui a verde. A segunda fase, que é mais básica. A segunda fase, basicamente é o quê? A segunda fase é, eu tenho que fazer exatamente isso, né? Não posso perder. Aqui, pá. Não posso perder mesmo 10%, mas só tenho de fazer metade. Eu tenho de fazer 5%. Porque chamada mesmo fase de verificação. Ele chama verificar que tu efetivamente
sabes operar, que não foi a sorte ou fizeste uma operação e que deu, não. Eles querem ver se tu sabes efetivamente operar ou não. Portanto, eles vão fazer uma fase de verificação. E através desta fase também tens as mesmas regras que estão aqui. Claramente, se for uma conta swing, essas regras é que são aplicadas aqui, em contas swings. E também podes deixar durante os fins de semana as trades abertas na conta swing. Já na conta normal, a alavancagem é de 1 para 100, que é podem operar em notícias, e na outra é a vermelho, a dizer que não podem operar em notícias. Entenderam essa divisão aqui, né? Essa aqui, vocês não podem, onde está a vermelha, aqui podem operar em notícias, onde está a verde. Pensem em estatística. As regras aqui são as mesmas, contas swings e contas normais, a diferença é essa, mas não se preocupem muito com isso também. O meu conselho, contas swings, pessoal, vão poder operar em notícias normalmente, porque nós não utilizamos as notícias para nos influenciar nas nossas operações, porque claramente a nossa análise não é fundamental. Claramente que a notícia influencia, mas não é determinante. Claramente que ela vai oscilar, mas muitas das vezes oscila para ir para o nosso take profit, ou oscila para ir para o nosso stop loss, se já era para ir para o nosso stop loss, pessoal. Portanto, contas swings é o meu conselho, porque eu utilizo contas swings e são muito boas. Consigo deixar durante o fim de semana, fico descansado, opero só uma operação, 2% por operação e estou fixe. Okay. Portanto, pessoal, é isso. A partir do momento que tu consegues passar a primeira fase, a segunda fase, aí sim recebes a tua conta real. Portanto, pessoal, na conta real, nós estamos a falar de quê? Não é que vais receber 10 mil euros e agora podes levantar 10 mil euros, não. É a mesma coisa. Aí eram 10% de 1000 euros, aí, ou seja, tinhas que fazer 1000 euros e não podias perder 1000 euros. Portanto, 10% de 10 mil euros. E aqui é a mesma coisa, vais receber os teus, mesma coisa não, né? Mas vais receber os teus 10 mil euros em capital, né? Na tua conta real, e vais receber a possibilidade de todo o lucro que tu fizeres acima dos 100 euros, ou seja, lucro acima dos 10 mil euros é igual a tu receberes 80% deste valor. Por exemplo, primeiro mês, fizeste 10% no primeiro mês, portanto fizeste 1000 euros. Ok, fizeste 1000 euros e eles têm o Profit Split Day. O Profit Split Day é o dia da divisão de lucros. Neste dia, o que é que tu vais fazer? Tu vais receber 80% de 1000 euros. Tu vais receber 800 euros. Eles ficam com 20%. Sendo que na primeira conta, vamos falar que é a primeira conta real. Sendo que na primeira conta real, tu vais ter também, até posso colocar aqui, mais, receber o teu reembolso de ou 89 ou 155. Yeah. Então essa é a aula de hoje. Não vamos para o computador porque isso aqui é muito mais do que suficiente para vocês perceberem. Tomara que tenham tomado alguns apontamentos. É bem provável que na próxima aula comecemos já com o risco de forma mais prática, né? Como calcular mesmo no mercado, mas que foi uma introdução da importância do risco. Vemo-nos na próxima aula, pessoal. Fiquem atentos que muitas coisas boas estão por aí. E é isso, estamos juntos e até já!